Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo esteja na sua vida. Vamos para o nosso devocional de hoje e se você não está inscrito, se inscreva, dá o seu like ou o seu dislike. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é o texto de Mateus 26, a partir do versículo 36. É o texto que fala de Jesus no jardim do Getsemane. É um texto muito forte e impactante. A Bíblia vai dizer o seguinte, que então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como o queres. No versículo 40 ele diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, meus irmãos, é um texto, como falei, muito impactante, porque trata aqui de momentos que antecedem a crucificação de Jesus. E esses momentos foram um momento de muita dor, de muita angústia para Cristo. Para vocês que não sabem, Jesus ele tinha essa natureza humana, 100% humano, e ele tinha também a natureza divina, só é que o seu ministério na terra foi conduzido e foi debaixo dessa natureza humana mesmo, ele sentindo as angústias, as dores, o sofrimento, e Jesus, nesse momento que antecede a sua crucificação, a Bíblia até relata que Jesus chegou a suar sangue, né, em oração, clamando e suando sangue, ou seja, é uma situação extrema de estresse mental, de dor tão profunda. E ele mesmo chegou a falar: olha, minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele falou: olha, vamos orar um pouco comigo? Ora um pouco comigo. A minha alma está angustiada, minha alma está triste. E ele faz uma oração ao Pai, que aqui tem uma chave espiritual muito grande. O versículo 39, ele ora ao Pai e ele fala: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas aqui nesse momento entrou uma coisa chamada condição. A natureza humana de Jesus entrou numa situação de condição. Ele entrou numa condição de dor, de sofrimento, e ele chegou a: se possível, passe de mim. Mas ele lembrou da sua missão, do seu propósito. E no mesmo instante ele mudou o drive mental dele. No mesmo instante, em uma posição de condição, condicionado àquela dor, aquele sofrimento, quando ele pensou: olha, eu não quero mais sofrer isso, no mesmo instante ele entrou no drive mental aqui chamado decisão. Ele disse: não, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, portanto, Pai, não cumpre-se a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ou seja, quando nós queremos viver de condição, nós vamos sempre ceder à situação que vem até nós. O sofrimento, a luta, a tentação que vem até nós, nós temos essa tendência a ceder, a cair. Mas no mesmo instante a gente tem que lembrar da nossa missão, do nosso propósito. E esse texto aqui é tão interessante que o próprio Jesus, lá no versículo 41, ele diz o seguinte: ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está falando aqui? Olha, existe algo que é muito forte na vida do ser humano, que é uma condição da carne querer tomar o seu espaço. O que é a carne aqui? A carne é fraca. Está falando aqui da condição pecadora do ser humano. Todo ser humano tem essa condição e essa tendência ao pecado. Então, o que Jesus aconselhou? Vigia e ora. Porque, na realidade, o espírito está pronto, está lá, está uma maravilha. Nossa, eu tenho meus compromissos, meus propósitos como cristão, de servir a Deus, de servir as pessoas e tudo mais, de ser exemplo e tudo mais. Só é que existe uma tentação chamada a tentação carnal, que se nós não vigiar, mesmo esse espírito estando pronto, estando com prontidão para servir, essa carne ela vai derrubar se não houver uma vigilância, se não houver uma oração constante para que a gente não ceda às tentações. Há uma guerra entre carne e espírito, e a própria palavra ela traz essa realidade. Então, nós precisamos estar constantemente vigiando e orando para que não venhamos cair em tentação. Precisamos sempre estar tomando decisões e não vivendo de condição, porque a condição vai nos paralisar, vai nos colocar para trás e vai fazer com que a gente perca todo o nosso reverencial e todo o nosso propósito. Mas quando nós tomamos uma decisão, enfrentando a tentação, enfrentando toda sorte de males, nós vamos vencer todas as adversidades, porque aquele que está conosco é bem maior do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe e faça um excelente dia em nome de Jesus.